Depois de mais de 9 anos acompanhando pessoas com hidradenice supurativa, muita gente me pergunta, Clara, qual é o erro que você mais vê os pacientes cometerem? E por incrível que pareça, não é comer um alimento específico, não é deixar de fazer um exame, não é deixar de tomar um suplemento específico. O maior erro é outro. E ele pode estar impedindo você da chegada da sua remissão, sem que você perceba. Se você não me conhece, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional e especializada em hidradinite supurativa. Ao longo desses anos, eu aprendi que informação faz diferença, mas a forma que colocamos essa informação em prática, ela faz mais diferença ainda. E qual seria esse erro? Procurar a estratégia perfeita e abandonar a estratégia possível. Mas o que que isso quer dizer? O que eu vejo é isso acontecer o tempo inteiro. A pessoa decide, a partir de segunda-feira, tudo vai mudar. Vou cortar alimento X, Y, Z, que é considerado inflamatório. Vou começar a tomar o suplemento, não sei o quê. Vou dormir cedo, vou começar a treinar, vou organizar a rotina. E quando não consegue manter esse ritmo, pensa, ué, fracassei. Essa dieta não é pra mim, fazer academia não é pra mim. Eu não sou uma pessoa organizada, eu não sou boa o suficiente. E aí a gente pensa assim, isso não é falta de dedicação, né? O que você tentou foi mudar absolutamente tudo de uma hora para outra. Isso muitas vezes é insustentável. Pensa só, você tem a rotina que você tem, que não é uma rotina interessante, vamos partir desse princípio. Só que você tem essa rotina, sei lá, há 20 anos, 30 anos, 10 anos que seja, né? Você tem essa rotina há muito tempo. Como é que você quer, de sexta para segunda, mudar a sua vida 360 graus? Ah, mas tem quem consiga? Tem, mas é uma parcela muito pequena das pessoas que conseguem fazer mudanças muito drásticas, né? Assim, tipo, e de 8 para 80 e sustentar isso a longo prazo. Então, a questão é, você quer fazer tudo de uma hora para outra. E não é porque você faltou dedicação, não é porque você fracassou. É porque você tentou mudar muita coisa ao mesmo tempo e isso muitas vezes não é sustentável na sua rotina verdadeira de vida, né? Existem muitos fatores que podem fazer com que um dos pratinhos invariavelmente caia. Inclusive, tá tudo bem, mas assim, você se frustra porque não foi isso planejado na sua cabeça, né? E um outro erro que eu vejo, e também vai se juntar a esse erro, é o ciclo da perfeição, né? Você começa muito empolgada, exatamente, na segunda-feira eu mudo tudo, faz todas essas mudanças radicais que eu acabei de falar, fica extremamente cansada depois de umas 2 semanas, 15 dias, desiste, se culpa e aí piora muito da hidradeniite, e fala, não, não, vou ter que continuar. Aí recomeça. Aí fica nesse ciclo, empolgação, mudança radical, cansaço, desistência, culpa. Não preciso começar. Aí começa novamente e vai ficar nesse looping infinito, né? E esse ciclo é muito mais comum do que parece. E às vezes nem precisa estar fazendo todas aquelas mudanças que eu comecei esse vídeo falando, né? É, E aí a gente precisa pensar assim, o que que realmente melhora, né? Uma característica que eu observo com frequência em pacientes que conseguem manter bons resultados, melhorarem, chegar em remissão, é que elas não são perfeitas, mas elas são constantes. Então, ao invés de mudar da água para o vinho, elas olham para a vida que elas têm hoje e pensam quais são as mudanças possíveis de fazer que serão sustentáveis. E elas começam dando pequenos passos, só que pequenos passos e constantes passos, né? Não é. Vou dar um exemplo bem bobo, tá?
Eu bebo um copo d'água, preciso beber 3 litros. Eu não vou sair de um copo d'água para 3 litros. Eu vou sair de um copo d'água 500 ml. Aí fiquei por 500 ml uma semana, ok. Sustentei. Vou aumentar para 1 litro. Vou ficar mais 15 dias tomando 1 litro, sustentei. Vou aumentar para 1,5 litro. Então, assim, são pequenos passos, mas são passos constantes. Então, a constância é melhor do que a perfeição. O perfeito seria beber 3 litros. Só que será que eu consigo, de verdade, do fundo do meu coração, passar de um copo para 3 litros de hoje para amanhã? Isso não será, de repente, que eu vou. Amanhã eu vou conseguir beber os 3 litros, mas será que eu vou sustentar os 3 litros? Será que não seria melhor eu ir aumentando de pouquinho em pouquinho e ser uma coisa sustentável, que realmente vai se tornar parte da minha rotina? Então, acho que é uma pergunta para a gente pensar aí, né? Outra questão que eu observo em pacientes que conseguem manter essa constância. Estou indo muito bem no meu plano alimentar. Sábado à noite tem a festa do meu sobrinho e, enfim, cara, Clara, comi um negócio que não deveria. Assim, tinha um brigadeiro, não resisti, comi o brigadeiro. Só que aí eu comi esse brigadeiro à noite e aí pensei, já comi o brigadeiro mesmo, vou comer tudo. Aí comi o brigadeiro, comi o pedaço de bolo. Minha tia falou para eu levar brigadeiro para casa, eu levei brigadeiro para casa. No café da manhã do dia seguinte, estava comendo brigadeiro. E aí, meu marido tinha queijo na geladeira dele. Já comi brigadeiro, já comi bolo, vou comer queijo. E quando eu vi, eu já tinha saído completamente do planejado e já estava comendo. Isso é uma outra questão. Pessoas que mantêm resultado, elas entendem que uma coisa é ter um deslize, outra coisa é aproveitar esse deslize e deslizar para sempre. Então, o que é constância? É após esse deslize do brigadeiro, ele não virar o brigadeiro com bolo, com bolinha de queijo, ele não virar o brigadeiro que você levou para casa, não virar o brigadeiro que você comeu no café da manhã com um queijo que não era seu e não era para você ter comido. Então, um deslize é um deslize. Eu comi um brigadeiro que tava com muita vontade, tá tudo bem. Só que eu não vou comer mais nada. Eu comi ele por uma vontade específica. No dia seguinte, é vida que segue. Vamos voltar para a rotina. Então, isso é constância. Constância não é deixar de comer esse brigadeiro de uma maneira pontual. É comer, entender que talvez não deveria ter comido, porque muitas pessoas vão inflamar mesmo com um brigadeiro. Mas, ok. E no dia seguinte você voltou a fazer o que tinha que ser feito, né? Então, assim, entender que não precisa dessa perfeição. Não precisa também ficar se sentindo culpado. Mas que ao acontecer isso, você não vai simplesmente tacar o balde pra longe. Isso é difícil de buscar, entendeu? É, aquela refeição não define todo o seu tratamento, né? A gente precisa construir hábitos sustentáveis. É isso que eu vejo nos pacientes que entram em remissão, nos pacientes que têm uma melhora significativa da hidradenite, né? Uma outra coisa importante é o perigo das comparações. Fulana entrou em remissão em 3 meses, eu tô há 6 e não tô entrando em remissão, por que comigo não? Cada organismo tem uma história diferente. Cada corpo responde de um jeito. É, a- Mesmo se a gente for pegar dois pacientes com hidradenite, no mesmo grau de hidradenite, com a mesma altura, com o mesmo peso, do mesmo sexo, a vida de vocês foi diferente. O histórico familiar é diferente, o histórico de vida, a exposição a estresse, o jeito que vocês lidam com o mesmo tipo de problema é diferente. O contexto, de repente, familiar, financeiro social é diferente. Então, cada organismo tem uma história única e ele vai responder de um jeito único. Não olha para a grama do vizinho, olha para a sua. Tá mais verde do que estava ontem? Maravilha, é isso que importa. O importa é eu me comparar com o que eu fui ontem e não comparar o meu hoje com o hoje do coleguinha do lado, né? Não faça esse tipo de comparação, isso é muito cruel, né? Então, cada paciente começa de um ponto diferente, cada paciente tem uma história diferente.
Cada paciente responde ao tratamento de um jeito diferente. Isso é o perigo de você ficar se comparando com um coleguinha, com o que ele fez, que ele deixou de fazer. Inclusive, pegar, a receita do amigo e fazer uma coisa para você que de repente não vai dar certo, porque aquilo foi prescrito para ele, não para você, pelo histórico dele, não pelo seu histórico. O que eu faria se eu recebesse o diagnóstico de Dradenite? Começaria pelo básico bem feito. O que que eu consigo manter, o que que eu consigo mudar e permanecer naquilo. Que nem eu acabei de contar a história da água, mas isso vai valer assim. Ah, não como nenhum legume, mas qual é o que eu comeria? é, Conseguiria começar comendo? Vamos começar por esse legume. Não precisa do nada, você não come nada, comer todos os legumes do hortifruti. Você entende? Então, qual é o básico bem feito que eu consigo iniciar hoje? É por aí que eu começaria a pensar nas mudanças para minha vida, né? E essa é a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo. Se você está tentando cuidar da sua hidradeniite, lembra, a consistência quase sempre vence a perfeição. O objetivo não é construir um dia perfeito, é construir uma rotina possível. Então, isso é muito importante, eu bato muito nessa tecla. Às vezes vocês estão. Eu sei que é, querer entrar em remissão é prioridade, querer melhorar é prioridade, que para muito além de lesões na pele, vocês perdem muita coisa de vida, mas ter consistência, fazer essas mudanças de uma maneira que você consiga sustentar, é parte importante e principal desse processo, né? Não desista por conta de um dia ruim. Volte ao que tem que voltar na próxima refeição. Volte no dia seguinte. Continue caminhando. Essa caminhada, essa consistência é que faz toda a diferença. Combinado? No próximo vídeo, vamos sair da teoria e ir para a prática. Eu vou mostrar o que eu costumo orientar que uma pessoa priorize na alimentação durante uma crise de Dradenite. Eu espero te ver nesse próximo vídeo. E antes da gente encerrar esse daqui, quero saber de você, conta aqui para mim nos comentários. Qual é a maior dificuldade para manter a rotina de cuidados com a Dradenite? O que que você pensa de tudo isso? Assim, a dificuldade é a organização, a dificuldade é a inclusão de alimentos. O que que para você é difícil? Me conta aqui nos comentários que eu quero entender o que você está vivendo e a partir disso eu consigo gravar novos vídeos e te responder aqui também e te orientar. Combinado? Se você ainda não me segue, me siga, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Talvez ele sirva para alguém que você lembrou, então pega esse vídeo e encaminha para essa pessoa. E quando vocês curtem e comentam o vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é interessante e também vai distribuir ele para pessoas que estejam precisando. Então isso é muito importante, não só para o meu trabalho, mas para que a gente atinja outras pessoas que vão se beneficiar desse tipo de conteúdo. Combinado? Um grande beijo, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.